Senhor Deus, fonte de todos os dons, eu te agradeço pelo dom da inteligência e pela oportunidade de estudar. Estudar e conhecer coisas novas é uma dádiva. É trajetória de enriquecimento cultural e de constantes desafios que exigem dedicação e esforço. Sou uma pessoa interessada na busca de novos conhecimentos e com disposição a desenvolver meus talentos, seguir uma vocação abençoada por ti e acrescentar o precioso aprendizado ao caminho de evolução que devo percorrer. Senhor, inspira-me na concentração dos estudos e na frequência às aulas. Dá-me sabedoria e confiança no decorrer dos exames. Conduza-me pelo caminho do bem, para prosperar nos meus sonhos e ajudar a construir um futuro e um mundo melhor para todos nós. Que minha assimilação seja total, que meu aprender seja perene e que tudo aprendido seja redistribuído. Senhor, eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, ajuda-me a ser um bom estudante, dando-me entusiasmo e coragem para recomeçar a cada dia. Abençoa também nessa jornada letiva meus professores, colegas e todos os profissionais envolvidos na área da educação. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, depois dessa linda oração, né, de agradecimento, vamos corrigir a nossa atividadezinha. Então, aí ficou a primeira questão. Reescreva com as suas palavras a parábola da semente de mostarda. Podemos encontrar ela em 3 livros, né? No Evangelho de Mateus, 13, 31, 33, 44, 46. Bom, então aqui está uma sugestão, que diz o seguinte: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, certo? Bom, então fica aí a sugestãozinha para que vocês, a partir daí, vocês possam escrever com suas próprias palavras, tá? Bom, a segunda. Descubra quem são os herdeiros do reino de Deus, riscando as letras G, K, X e Z. Escreva a mensagem que você decifrou. Bom, então qual foi mesmo a mensagem? Bom, os que são sinceros, amorosos, praticam a justiça, são honestos e bondosos, herdarão o reino de Deus. Bom, então essa é a resposta da segunda questão, tá certo? Bom, então anotem, confiram e copiem. E vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, então agora, né, que a atividade já foi corrigida da semana passada, nós vamos dar continuidade, né, falando sobre o reino de Deus. A gente viu qual era a definição de reino de Deus, a gente falou sobre ele, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre pequenos passos em direção ao reino de Deus. Então, vamos entender, né, aos poucos, o que é o reino de Deus, né? Vamos compreender a partir do momento que a gente entendeu qual era a definição. Então, agora vamos buscar o entendimento passo a passo, né, sobre essa direção. Em que direção fica o reino de Deus? Será que é para o norte, para o sul, oeste, leste? Onde será? Né? Bom, então vamos
ouvir a historinha para a gente poder compreender, tá? E depois a gente fazer uma pequena reflexão em relação a tudo isso, tá certo? Bom, então na historinha de hoje diz o seguinte: Júnior segurava uma pequena semente. João deu risada do irmão. Será que ele pensava que com uma pequena semente poderia mudar o jardim? Bom, então observe, às vezes, né, um gesto pequeno pode mudar muita coisa numa vida de uma pessoa, né? Pode mudar por completamente uma pequena ação. Aquilo que você acredita que se eu fizer não vai fazer diferença nenhuma, pode fazer uma diferença enorme, né? Uma diferença na vida das outras pessoas que a gente não tem nem noção. O garoto não se incomodou com a risada do irmão. Depois de cavar um buraco, colocou nele a semente e cobriu-a com terra. Ganhei essa semente na escola. A professora disse que ela é a menor semente do mundo. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre uma semente que é tão pequenina, mas que a árvore é enorme. É uma árvore que a gente, né, se espanta. Será que aquela árvore saiu mesmo? Nasceu a partir daquela semente tão pequena, tão minúscula, né? Quarto ano. Bom, a professora disse que é plantando uma semente, né? Isso não vai virar nada, ele achou, né? A professora disse que é plantando uma semente que podemos construir um jardim melhor, respondeu Júnior, né? Mas será que o jardim que a professora falou, será que jardim era esse? Era um jardim mesmo, físico? Ou era o jardim da sua vida, da sua existência, né? Bom, João ficou sem jeito. O irmão tinha razão. Sentou-se ao lado dele e ajudou-o a terminar de colocar a terra. Acho melhor fazer a minha parte e ajudar a construir um jardim melhor, decidiu. Bom, então até aí a gente pode perceber que às vezes a gente tem atitudes momentâneas, né? Como nós podemos dizer, atitudes tempestivas, né? Que a gente toma naquele momento uma certa decisão e depois você não sabe, né? Quais seriam as consequências. Você às vezes toma uma decisão que às vezes você poderia ter decidido uma outra coisa, né? E aí não levou a nada a sua decisão. Bom, depois de alguns dias, Júnior chamou João para ver a semente que havia plantado. No lugar já se viam pequenos brotos verdes. Bom, então não é assim quando a gente planta uma plantinha, qualquer coisa, né? Planta semente. Observe, pegue uma sementezinha de tomate. Plante na casa de vocês, pegue uma garrafinha PET, coloca um pouco de areia e plante uma sementezinha de tomate, seja qual for, qualquer fruta. Só para vocês terem a experiência que vocês molhando, cuidando daquela terra todo dia, vocês vão poder observar que dentro de poucos dias vai surgir o quê? Uma plantinha, né? Vai surgir do chão daquela areia alguma coisa verde, né? Uns pontinhos verdes que são as primeiras folhas. Assim também somos nós, quando nós mudamos a nossa atitude de deixar de fazer alguma coisa que era errada para começar a praticar, a fazer uma coisa que é boa. O que acontece? Aos poucos, a cada atitude, a cada gesto seu,
você consegue o quê? Ganhar um coração de alguém, você consegue ensinar alguém com o seu exemplo. Júnior contou à professora que tinha plantado a pequena semente e que o irmão o havia ajudado. Olha só a experiência, né, de Júnior, né? Uma experiência muito interessante, né, isso daqui. Bom, e teve a participação do irmão, né? Que o irmão começou a desacreditar, mas depois passou a acreditar naquilo e percebeu que era possível, que aquela semente poderia nascer, né? Poderia dali sair uma plantinha. Que bom que você colocou em prática o que eu ensinei, Júnior. Parabéns, elogiou a professora. Bom, então esses são os pequenos passos em direção ao reino de Deus. É você plantar para colher amanhã. Então, se eu quero colher coisas boas, eu tenho que plantar coisas boas. Se eu tiver atitudes ruins com alguém, é lógico que eu vou receber aquelas coisas ruins tudo de volta. Isso é uma coisa que acontece sempre. Não adianta a gente dizer, eu sou esperto, nada de errado acontece comigo. Bom, nem sempre, né? A gente pode afirmar isso com tanta certeza. Mas o que devemos fazer é o quê? Plantar bons frutos para que possamos colher no futuro também frutos saborosos. Assim é a nossa vida. Nós temos quais são os frutos da nossa vida? Quais são as sementes que nós devemos plantar, né? São as sementes de quê? Da amizade, do amor, da paz, da compreensão, não é isso? Para quê? Para que eu possa receber amor de volta, possa receber a compreensão de volta, não é isso? Então, tudo aquilo que eu posso fazer de bom para o próximo, isso vai me aproximar de quem? Do reino de Deus, né? As minhas atitudes, o meu comportamento, ele é que vai fazer com que a gente se aproxime mais ou se afaste mais do reino de Deus. Então, tudo depende de quem? Depende de cada um, das nossas atitudes, né? Dos nossos comportamentos, tá certo? Bom, então observe aí a imagenzinha, né? Do Júnior com o irmão plantando a semente. É aquela situação, né? Que às vezes diz assim, como é que eu vou poder colher melancia no pé de manga? Numa mangueira? Vocês acham que isso pode acontecer? Como é que eu posso colher uva em um pé de melancia? Não vai dar certo, não é isso? Isso não vai acontecer nunca. Então, nós temos que plantar o fruto certo, né? As atitudes certas, para que eu possa colher aquilo no futuro. Então, tudo aquilo que eu quero de bom para mim, eu tenho que fazer para o próximo. Para quê? Para que você receba em dobro. Quando você ajuda uma pessoa, você no futuro pode ser ajudado por duas, né? Bom, então, vejam, né? Quais são as atitudes que vocês devem tomar para que vocês se aproximem mais do reino de Deus, fiquem mais próximos, né? Tá certo? Bom, então agora eu vou deixar uma pequena atividade para que vocês respondam com atenção, com dedicação, que eu sei que vocês têm de sobra, tá certo? Caprichem, pare para refletir sobre essa historinha de hoje, né? Que é uma historinha bem interessante, né? Então, ele quer dizer o que com essa historinha? Quando diz pequenos passos, quer dizer que é aos poucos, né? A gente começa a praticar fazendo coisas boas de pouquinho, em pouquinho, até a gente alcançar
aquilo que você deseja, né? Bom, então, como eu falei, vai ficar aqui um pequeno questionário para que vocês possam estar respondendo na próxima aula, para que eu possa conferir juntamente com todos, tá certo? Bom, então, fique com Deus, meus amores, que Deus proteja cada um, né? E muito obrigada por parar um momentinho para ouvir a gente, professores, né? Para se dedicar aos estudos de vocês. Então, isso é muito importante. Então, muito obrigada e parabéns. Principalmente aos alunos, como sempre eu digo, aqueles que se dedicam realmente, têm toda a dedicação. Então, ainda quem não teve ainda não acordou, né? Para esse novo momento, que desperte agora, ainda dá tempo, né? Então, recupere. Quem está com as atividades atrasadas, vamos, né? Em pequenos passos, pouco a pouco, vamos entregando, atualizando essas atividades, tá certo? Tá bom? Então, um cheiro, um beijão no coração de cada um e que Deus abençoe a todos. E até a nossa próxima aulinha do ensino religioso.